Olá, cartoleiros e cartoleiras. Vamos aí para a 29ª rodada aí do Cartola. Na rodada passada, fomos muito bem, imitamos com os quatro times do canal. Mostrar para vocês aí as nossas classificações. Hoje vamos falar aí um pouquinho rápido sobre os jogos e apresentar os top 5 jogadores aí, os times do canal. Hoje eu vou apresentar três times do canal para vocês, porque como não teve live, e eu costumo na live apresentar quatro times. Mais um time meu entrou aí uma disputa bem interessante aí do mata-mata da minha liga, que é o time um. Esse aí eu não vou apresentar, vai ser surpresa aí para a galera aí que está aí na minha liga. Então vamos lá. Aqui foi o desempenho do nosso canal na rodada passada. Mitamos aí com 124,25 pontos. Fomos bem em todas as ligas, fomos líderes da rodada em grandes ligas aí. Né? O time 2 também imitou com 103, o time 3 97,55 e o time 4 com 96 e 65. A diferença dessas mitadas no de baixo com os de cima foi que nos de cima, né, eu tinha Ernie Valência como meu capitão, no de baixo eu pus o capitão Hulk foi mal e o Paulinho também não foi bem, então por isso nós não conseguimos. Se eu tivesse colocado o Ernie Valencia em todos os times, tínhamos passado da casa de 100 em todos os jogos. Então, aqui foi o time do canal, que foi bem, né? Graças a Deus. Sai zica, né? Aqui foi o. Opa, peraí. Aqui foi uma disputa aí de mata-mata que a gente teve aí. Opa, não veio mata-mata, galera. Pera aí, eu fiquei em terceiro lugar. Eu vou colocar aí para vocês verem. Eu peguei errado, né? Vamos aí para nossa liga de mata-mata. É aí, rapaziada. É essa aqui, né? Nós ainda conseguimos aí ficar em terceiro lugar, porque nós disputamos as finais porque acabamos indo mal na rodada anterior e aí fomos disputar terceiro e quarto, né? Conseguir aí ser o terceiro colocado aí com dois times do canal. Os jogos, nós temos aí Fortaleza, que está fora, não vai ter jogo para rodada, não vale para rodada. Aí nós temos o Bragantino, Fluminense e o Atlético Paranaense, que os jogos começam às 19, então vamos poder aí ver as escalações dele. Veja o Bragantino e o Atlético aí um jogo bem pareio, tá? Nos últimos 3 anos eles empataram e todos os empates que eles tiveram foram com gols, tá? 1-1, tá? Todos os jogos. O Bragantino já chegou ao SG 8 vezes em casa, mas mesmo assim, né? Vamos ver como que o Atlético se mostra aí jogando aí contra o Bragantino. O Bragantino é um time mais ofensivo, pode ser que dê até uma chance para o Atlético, mas tem que ter muita cautela aí nesse jogo aí. Atlético Paranaense e América, né? O Atlético Paranaense não perde para o América desde 98, foram 11 jogos, 7 vitórias e 4 empates. O América ainda não venceu fora de casa, vai dar trabalho, né? Não sei se dá para segurar o SG, mas existe uma pequena possibilidade. Vejo ele como o grande favorito aí para a rodada, né? Em 75% das vezes que o Atlético enfrentou aí o América levou gols, então tem que tomar cuidado. Fluminense e Goiás, né? Fluminense aí está preocupado com a Libertadores, temos que tomar muito cuidado com isso. Mas dentro de casa sempre é muito forte. E o Goiás tem brigado bem tanto dentro quanto fora de casa, né? Nos últimos 29 vezes que se enfrentaram aí, o Fluminense venceu 18 e empatou 7, né? Segurou o SG 6 vezes, né? Contra o Goiás, né? Em 10 anos perdeu apenas uma vez o Goiás. Então acho que é um dos times que tem uma grande possibilidade aí de vencer, né? Eu vi aí também a maioria das vezes que venceu o Goiás foi com saldo acima de um gol, então existe a possibilidade de mais de um gol. Cruzeiro e Bahia. Presta atenção para esse jogo. O Cruzeiro venceu o Atlético, jogou muito melhor que o Atlético, no meu ver, né? Mas o Bahia vem muito bem, vem aí de 3 ou 4 vitórias consecutivas, tá? Eles, né? O Cruzeiro sempre marcou gol aí no Bahia,
né, nos últimos anos, né? E sofreu também gols em metade dos jogos que se enfrentaram. Foram 17 vitórias, 7 empates e 2 vitórias só por parte do Bahia. O Cruzeiro tem uma boa chance por jogar em casa, mas teve dificuldades. E eu vejo o Bahia numa crescente. Então, alerta. São Paulo e Palmeiras. É, Nos últimos 32 jogos, foram 13 vitórias do Palmeiras, 12 empates e apenas 7 vitórias, né? O Palmeiras sofreu gol em 60% das vezes e o São Paulo em 80% das vezes. São Paulo não tem ganho fora de casa, tem uma dificuldade muito grande. Eu vejo que esse jogo é um jogo com uma probabilidade muito grande de empate e provavelmente com gols para ambos os lados, tá? Mas é muito difícil cravar aí quem pode fazer gol. Vai ser um jogo bem pareio, é clássico paulista, não importa se é no Allianz ou se é fora, é um clássico. Eu tomaria muito cuidado com esse jogo. Outro jogo que eu fico em alerta, tá? Que eu também tomaria cuidado, é o Grêmio e Flamengo. Mesmo o Flamengo tendo ganho do Vasco, eu vi o Vasco jogando muito melhor que o Flamengo. E o Grêmio nos últimos jogos vem dando umas tropeçadas muito grandes. Mesmo que nos históricos deles, né, se enfrentaram 32 vezes, foram 22 vitórias do Grêmio, 18 empates e 8 derrotas do Flamengo. Mas nos últimos 3 anos, o Flamengo só perdeu uma vez jogando contra o Grêmio em casa. Sofreu gols em 50 vezes e marcou gols em 70. Só que o Grêmio vem sem o Soares. Com isso, não dá para cravar nada nesse jogo. Eu acho que é um jogo que vai ser bem pareio, porque o Grêmio dentro de casa é muito forte, né? Mas o Tite tem acertado aí o Flamengo, né? E com isso tudo pode acontecer. Por isso eu deixo ele no vermelho, porque eu acho que é um jogo para ficar bem atento a isso, né? Apesar de eu ver também, né, o Flamengo como favorito por o Grêmio não estar jogando com o Soares e o Grêmio depende muito do Soares ofensivamente. Cuiabá e Corinthians, o jogo dos desesperados, principalmente por parte do Corinthians. O Corinthians tem dificuldade de jogar com esses times pequenos. Esses times pequenos, quando jogam em casa, são muito fortes. Para mim, o Cuiabá anda até melhor que o Corinthians, mesmo que o histórico do Corinthians diga ao contrário, tá? Que o Corinthians venceu 3 vezes lá, com uma vitória do Cuiabá, empate. Mas o Corinthians vinha numa outra situação que não é nessa. Marcou gols em 80% e sofreu gols em 80%. Então é um jogo que a gente não sabe o que vai acontecer. Eu vou fugir desse jogo. Se eu tivesse que apostar em alguém aí, apostaria no Cleison e no Ranieri. Vasco e Internacional, né? Internacional fora de casa não costuma jogar bem, não é porque venceu o Santos de 7 que foi um mal do Santos, né? Achei o Vasco jogando muita bola contra o Flamengo. O Flamengo não perdeu porque o Rossi fez muitas defesas, foram 7 defesas naquele jogo. E o Flamengo encontrou aquele golzinho. Não foi porque o Vasco jogou mal. Então, se o Vasco jogar na mesma intensidade que jogou contra Flamengo contra o Internacional, eu vejo uma possibilidade muito grande do Vasco vencer, ainda mais que no São Januário ele já vem de várias vitórias aí consecutivas, tá? Mesmo que o histórico deles diz que o Internacional não perde, né, para o Vasco jogando em casa há 3 anos. Então, os 3 últimos anos venceu o Vasco todas as vezes que o enfrentou. Mesmo que no histórico deles são 16 vitórias do Vasco em 37 jogos, 10 empates e 11 vitórias, né? Marcou gols em 90% das vezes e sofreu gols em 75% das vezes. Mas vejo o Vasco aí com um pouco de favoritismo em relação ao Internacional, pela forma que o Internacional vem jogando fora de casa. Santos e Curitiba. Esse sim é o jogo dos desesperados para não cair. O Curitiba, muito difícil não cair esse ano. O Santos ainda tem possibilidades. E a melhor possibilidade dele é vencer o Curitiba na Vila Belmiro. Vai ter que jogar o jogo da vida contra o Curitiba, porque os outros jogos vão ser dureza. Precisa vencer o Curitiba para tomar um fôlego. Então, tomou uma goleada passada, eu não sei como que isso mexeu psicologicamente
com os jogadores. Mas vejo o Santos com a melhor possibilidade de vitória aí em relação ao Curitiba. Não consigo ver o Santos saindo sem SG, porque a defesa do Santos peca muito, né? E agora também quem vai estar no gol é o João Paulo, já é um diferencial contra o Curitiba. Mas eu acho que Silimani e o Robson podem dar trabalho de surpreender aí fazendo algum gol. Gosto muito. Se vier o Soteldo e o Rincon, eu acho que melhora muito a parte de ataque do Santos, né? O Rincon tá em dúvida aí. Para mim, se ele vier, ele estaria no meu time junto com o Marcos Leonardo. Eu acho que são possibilidades de gols, tá? Vamos aí para os nossos top 5 jogadores aí da rodada. Eu vejo aí como goleiros é o Jardim, Fábio, o Everton, Bento e Cássio. Vejo também como laterais, vamos por potencial que eu gosto mais. Juninho Capixaba, Marlon, Marcelo, Samuel Xavier e Gilberto. Juninho Capixaba, mais pela parte ofensiva, porque todos os empates que teve do Atlético foram com gols contra o Bragantino. Então eu fico mais receoso. Gosto muito do Marcelo, Samuel Xavier e do Marlon aí para essa rodada, tá? E o Gilberto do Bahia aí também uma boa. Não que os laterais do Flamengo não sejam, mas estão muito valorizados para mim para essa rodada. Zagueiros. Gosto do Joaquim pela média que ele tem entregue aí nos últimos jogos, tá? Ó. A gente entrega uma média boa, né? Eu acho que ele pode entregar novamente uma média boa contra o Curitiba, né? Não confio no SG. Para confiar em SG tá muito difícil. Eu acho que se tivesse confiar no SG de alguém aí, seria por parte do Cuiabá contra o Corinthians. Mesmo assim, o Corinthians tem um jogo de vida ou morte, vai tentar sair, nem que seja com empate de lá. Léo Ortiz, a mesma coisa, eu vejo um jogador bom aí para a rodada, mas também não confio no SG. O Murilo e o Flamengo, é os dois que eu consigo entender melhor no SG, caso seja um joguinho de 1-0, 0-0 aí. Então são os SGs que eu mais confio aí para a rodada. Vamos aí por potencial agora, a parte de meio-campistas. Eu gosto do Arias para rodada por ser contra o Goiás. Gosto do Tassiano porque é um cara que mantém uma média boa e o Cruzeiro às vezes oferece bastante finalizações aí, né? Somente em casa não joga tão bem, às vezes joga melhor fora de casa que dentro de casa. Aqui, o Zapelli e o Eric, para mim, são duas possibilidades muito boas, apesar do Zapelli ser um cara que finaliza mais que o Eric, mas os dois são ótimas opções. Vitor Bueno já não gosto tanto, mas é opção também por jogar contra o América dá essa possibilidade no meio, para o meio de campo. O Payet também é uma boa opção por parte do Vasco, mas ele tá aí porque Rincon não tá em dúvida. Se Rincon tivesse, eu preferia colocar o Rincon aqui. E a Arrascaeta é a Arrascaeta, não adianta a gente, num jogo grande, sempre acaba aparecendo. Aí nós vamos aqui para os potenciais de atacantes. Para mim, Marcos Leonardo, tudo para fazer gols nessa rodada. Veguete e Cano são as três melhores opções de ataque para mim. Tá? Apesar que Veguete, não esqueça, ele precisa de 4, 5, 6 chances para tentar colocar uma no gol. O Cano não tem ido tão bem no Brasileirão, mas é contra o Goiás, é difícil você ficar fora dele com essa rodada. Silimani seria uma aposta aí contra o Santos, uma aposta boa, tanto quanto o Robson, mas eu gosto mais do Silimani, é um cara que finaliza bastante no gol. E o Pablo, né? Tanto o Pablo quanto o Canóbio, eu acho que são. Mas o Pablo tem feito gols aí praticamente quase toda a rodada. Então, tanto o Pablo quanto o Simani pode ser surpresa para essa rodada aí. Eu acho uma boa. Agora vamos aí para os nossos técnicos. Para mim, técnico da rodada, Fernando Diniz e Wesley. Em segundo lugar, Tite e depois Ramon Dias.
tá? Não vejo outros técnicos. Quem quiser apostar em alguma coisa diferente, pode apostar aí no técnico do Cuiabá. Mas eu acho que os melhores técnicos para ganhar pontuação aqui nessa rodada são esses quatro. Os outros são tudo uma incógnita. Pode dar certo e pode não dar. Vamos aí para os nossos times do canal. Como eu falei, eu vou importar o time 2, tá? Que ficou aí com Cano, Marcos Leonardo como meu capitão, Veguete. Aqui eu fiz uma aposta, tá? Entre Eric e Zapelli, tá? Tô apostando, já que eu não apostei no Pablo, tô apostando num dos dois aí que pode marcar gols aí por parte do Atlético. O Arias e fugir do Arrascaeta, porque eu acho o jogo do Arias mais fácil que o jogo do Arrascaeta. Na defesa, para não ficar com ninguém, não ficar sem ninguém do Flamengo, apostei no Léo Pereira. Fiquei com os dois laterais do Fluminense e um zagueiro do Palmeiras. E estou indo com o Fernando Diniz e Fábio. Por quê? Porque isso aqui me faz ganhar mais cartoletas e poder, quando chegar nas últimas quinta rodada, arriscar o que eu puder aí e esquecer cartoletas e ir para cima. Porque eu estava com muito poucas cartoletas e eu consegui recuperar agora no nessa última rodada aí, boas cartoletas. Vamos importar aqui o nosso time 3, tá? Esses são os dois times do canal. Aqui eu já fiz o mesmo ataque, só coloquei o Cano como capitão. E no meio de campo eu mudei o Eric pelo Tassiano, que também é uma outra aposta contra o Cruzeiro. O Tassiano costuma chutar, finalizar bastante a gol, né? De repente dá uma sorte. Eu tenho achado ele nos últimos 3 jogos melhor que o Cauli, então eu mudei ele. E aqui apostei no Marlon, né? Acreditando aí talvez nos desarmes, num parte ofensiva das bolas paradas, que ele é bom, né? Aqui apostei no Joaquim por causa das médias dos últimos 3 jogos e vai jogar em casa. De repente, se não levar gol do Curitiba, pode surpreender aí nessa rodada. E o Marcelo, como sempre, não dá para ficar fora. Às vezes que eu também estou olhando muito essa parte aqui, ó, de valorização, tá? Então, normalmente, quando eu jogo para time de valorização, eles acabam indo melhor. Foi o que eu fiz na rodada passada. Apostei no time 1 só como valorização, praticamente, né? Opa, aqui deu um pau aqui. Tá? Eles não querem me apresentar meu time 4 para vocês. E com isso, né, enquanto para aqui, vamos aqui. Eu acabei indo bem aí na rodada. Parece que voltou aqui, galera. Vamos lá de novo, né? Então eu fui muito bem na rodada com isso, apostando nos times que me dariam valorização. Com isso eu acabei indo bem, já estou lá com o nosso time, tá? Então esse é o meu time 4, né? Excepcionalmente estou fazendo isso nesse vídeo, porque normalmente só faço isso em live. Meu time 4 ficou com Cano, né? Marcos Leonardo e Veguete. Aqui eu apostei no Arrascaeta, Arias e Endrick. E no meio na defesa eu mistei Fluminense, Santos, Flamengo e Cruzeiro. E o meu técnico, o Diniz, também é um outro time que também ficou, tá, bem para a valorização, tá? Só que esse até tem potencial, parceria, esse aqui está um pouquinho melhor. Esse é meu time de cabeças de ligas, aonde eu estou disputando aí alguns primeiros lugares, terceiros, quartos. Eu tenho chance aí de buscar aí primeiros lugares em algumas ligas. Então esse é meu time top das ligas. Esse e o time 3 são os dois times top das ligas aí. É isso aí, galera. Uma boa rodada. Preste atenção amanhã. E boa sorte. E até a live de sexta-feira para a rodada 30 do Cartola FC. Um abraço. Até a próxima.